RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, espero que você esteja bem e que a palavra de hoje possa edificar a sua vida e o seu coração. Eu sou o pastor Fábio Mota, da Comunidade Presbiteriana Reviver em Benfica, Lisboa, Portugal, e eu queria trazer a palavra de Deus para a sua vida hoje, e que Deus possa lhe abençoar e que você possa estar com o coração aberto para aquilo que Deus quer falar com você. E eu queria trazer hoje um exemplo de um rei de Judá, um rei de Israel, que é Ezequias, um homem que vivia para Deus. Ezequias era filho do rei Acabe. Acabe não foi um rei fácil. A Bíblia nos diz que Acabe foi um homem que não seguiu a Deus. Ou seja, Ezequias teve um pai que não lhe deu exemplo. Pelo contrário, foi um dos piores reis de Israel. E em 2 Crônicas 28, 27, diz que após Acais falecer, Acabe descansou e a Bíblia nos diz que Ezequias foi o seu sucessor. E Ezequias, assim que assume como rei de Israel, ele decide viver a sua vida para Deus diferentemente do seu pai. O seu pai foi um homem idólatra. O seu pai foi um homem que sacrificou até filhos a deuses, algo que Deus nunca pediu nada disso a nenhum rei de Israel. Mas a Bíblia nos diz que a primeira coisa que Ezequias faz nesses tempos de bonança que ele vivia como rei, foi fazer uma limpeza espiritual em Israel. Em 2 Reis 18:4 diz que Ezequias levou o povo a abandonar a idolatria. Nos diz em 2 Crônicas 29:19 que ele fala: preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acais, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram a Deus. Ou seja, para adorar a Deus, eles retiraram todos os ídolos. Fizeram uma limpeza completa, tiraram toda a idolatria. Você quer viver para Deus como Ezequias? Você precisa renunciar aos ídolos. Quais são os seus grandes ídolos? O que é que toma mais tempo na sua vida? O que é que toma mais o tempo do seu coração? Em que é que o seu coração pensa mais? A Bíblia nos diz que Ezequias vivia para Deus. E o que ele demonstra é que não há espaço para Deus e outros deuses. Foi isso que Jesus ensinou, quando Jesus disse, olha, não há espaço, ou você serve a Deus ou serve a Mamon, que é o dinheiro, e dinheiro pode ser um Deus na vida, e é um Deus na vida de muita gente. Mas Ezequias, a Bíblia nos diz, pela sua palavra, de que ele faz com que o povo abandone a idolatria, jogue fora os ídolos completamente. Depois, 2 Reis 18:5, diz que Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Você quer viver para Deus? Confie nele. A confiança em Deus é o grande sinal, porque é um sinal de fé, de uma vida de fé, de que você confia em Deus em todas as situações da sua vida. Por isso que eu gosto quando o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei viver bem na escassez, como sei viver bem na abundância. E ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo diz, eu confio em Deus em todo o tempo, na escassez ou na abundância, em todas as circunstâncias e situações da vida, eu confio no Senhor. E Ezequias confiava em Deus. E não só isso, no 2 Reis 18:6 diz que ele se apegou a Deus. Você quer viver para Deus? Se apegue a Deus. Salmo 37 diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleite-se em Deus. Se apegue a Deus, se agrade de Deus. E Deus vai retribuir e Deus vai lhe abençoar quando você viver para Ele. Não é à toa que Jesus diz que a gente tem que, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e todas as demais coisas nos seremos acrescentadas. Ou seja, vivemos dias de tanta ansiedade, que muitas vezes nós deixamos de buscar a Deus em primeiro lugar.
Mas Ezequias não. Ele decide, nesse tempo de bonança, e era um tempo de paz em Israel, em que ele decide tirar a idolatria, ele decide confiar no Senhor e decide se apegar a Deus. Ele fez muitas obras e faz uma limpeza espiritual, realiza muitas obras, abençoa o povo, abençoa Israel. Mas como viver para Deus em momentos de dificuldades? Às vezes isso é muito difícil, porque nós temos uma tendência de nos revoltarmos com as situações da vida, de ficarmos com raiva de Deus. Por que é que isso está acontecendo? Por que é que isso está acontecendo justamente comigo? Eu que estou sendo tão bom. Ezequias estava bem, estava servindo a Deus. Mas de repente, a Bíblia nos diz que os assírios chegam para destruir Jerusalém e destruir Israel. E eles enviam uma carta, o rei envia uma carta, o rei assírio dizendo: olha, eu vou destruir Israel, eu vou destruir Jerusalém. Mas Ezequias vai e se coloca diante de Deus. E ele pega aquela carta desaforada, e está registrada em 2 Reis 19, 14 a 19, ele pega aquela carta e coloca diante do altar. E diz: Deus, eu não posso contra esse exército assírio, mas está aqui. Esse homem, esse rei assírio chegou aqui, disse que tu não vales nada, disse que tu não podes nos livrar, mas eu sei que tu podes nos livrar. E ele ora a Deus, ele chora, ele clama a Deus. E a Bíblia nos diz que ele se humilha diante de Deus. Sabe, quando a gente vive para Deus, a gente aprende a se humilhar diante dele. A gente aprende a se colocar na presença de Deus. E a Bíblia nos diz que ele diz: só Deus, tu és o Deus de Israel que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra. Ou seja, não é uma oração qualquer. Ezequias faz uma oração reconhecendo que Deus é o Senhor de todos os reinos, que ele é o Criador dos céus e da terra. E ele diz: Senhor, dá ouvidos, ouve, vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Mas agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. E a Bíblia nos diz que o profeta Isaías chega para ele e diz: olha, Deus está dizendo para você, eu ouvi a tua oração acerca de Senaqueribe e eu vou livrá-lo de Senaqueribe, e ele não vai enviar, não vai jogar, não vai lançar nenhuma flecha sobre a nação de Israel. E a Bíblia diz que naquela mesma noite o anjo de Deus saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. E o rei volta para a Síria, desmonta o acampamento, volta para Nínive. Enquanto ele estava adorando o Deus dele, o Nisroque, seus filhos, Adrameleque e Sarezer, matam-no à espada e fogem para a terra de Ararat. Então aqui nos diz, em 2 Reis 19, 35 a 38, mais ou menos, de que aquele homem que ameaça Israel é morto. Ou seja, Deus ouve nossas orações. Você quer viver para Deus? Se você viver para Deus, saiba que quando você orar, Deus vai lhe ouvir. Saiba que quando você orar de todo o coração, se humilhar diante de Deus, Deus vai lhe ouvir. O facto de servirmos a Deus, de servirmos ao Senhor, não significa que estamos livres de enfrentar oposições, perseguições e lutas. Às vezes nós pensamos: não, quando está tudo bem comigo, eu estou bem, estou servindo fielmente a Deus, eu estou livre de lutas. Não. A vida ela tem as suas lutas normais. Mas saiba que esse texto aqui de 2 Reis 19 mostra de uma forma muito clara que quando nós vivemos para Deus, nós vamos enfrentar oposições, lutas, situações difíceis, até perseguições. Mas Deus está conosco quando nós vivemos para Ele. Ezequias, então, a Bíblia nos diz que ele empreendeu no serviço do templo e na obediência a ler os mandamentos, tudo o que era bom diante de Deus. A Bíblia nos diz que Ezequias fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante de Deus, o seu Senhor. Está lá em 2 Crônicas 31, 20 e 21. E ele buscou a Deus e trabalhou de todo o coração, e aqui nos diz que por isso que ele prosperou.
Ou seja, você quer ter uma vida bem-sucedida? Busque a Deus. Busque ao Senhor. Clame a Ele. Viva para Deus. Seja uma pessoa que vive para Deus. E a bênção de Deus estará sobre sua vida, seja nos momentos bons, seja nos momentos maus. Que Deus te abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.